a todas as alunas aí do Poli 10. Vamos iniciando aqui a nossa segunda aula do primeiro módulo da disciplina de filosofia. Essa primeira disciplina que vocês estão pegando aqui no primeiro módulo, né? Eu espero que vocês tenham acessado aí a plataforma, o material didático, os links que existem dentro do material didático com a explicação de conteúdo, as aulas que foram gravadas em estúdio, a aula online aqui, o que não falta, né? Com vocês ainda entrando em contato com o Polo, e comigo, o que não falta, né, é recursos, são aulas, são explicações para que vocês consigam fazer a resolução das atividades. Então, qualquer coisa eu estou aí à disposição, como eu sempre falo para vocês, e hoje a gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo. Se na aula passada eu fiquei uma aula inteira para conseguir explicar para vocês somente o que é filosofia, a importância do estudo de filosofia, hoje a gente começa a não só entender como se estrutura o fim do mito, como quem são os primeiros filósofos. E aqui já é fundamental a gente entender um personagem que é o chamado pai da filosofia. Afinal de contas, eu estou falando de Sócrates, que é tão importante, que vai dividir a filosofia em períodos. Todos aqueles que vieram antes de Sócrates são chamados pré-socráticos. Aqueles que vivem no período de Sócrates são socráticos, e, portanto, aqueles que vivem após Sócrates são chamados pós-socráticos. Então, é de uma importância fundamental para se entender a filosofia, esse personagem. Não à toa ele vai ser definido, então, como o pai da filosofia. Bem rapidinho, passando pelos pré-socráticos, porque eles têm uma importância fundamental na história da filosofia. Quem eram os pré-socráticos? Os pré-socráticos, eles eram aqueles filósofos que não só que vieram antes de Sócrates. Aqui possuem uma curiosidade, até mesmo um questionamento nessa definição. Porque, na verdade, nos parece que pré-socrático não é só aquele que vem antes de Sócrates. E existem até filósofos que são chamados de pré-socráticos e que não vieram antes de Sócrates. Por isso que hoje a gente tem um consenso de que pré-socrático seria aquele filósofo que possui uma estrutura de pensamento específica. Qual é essa estrutura de pensamento? Eles buscam a chamada arqué. A-R-C-H-E, acento agudo. Arqué. Arqué seria a origem, o princípio. Então, todos os pré-socráticos são aqueles filósofos que se dedicam em buscar e descobrir qual é a substância ou qual que é a coisa em si, que é a origem, o princípio da humanidade. O primeiro grande pré-socrático, que é também o primeiro filósofo que existe na história, no século 7 a 6 a.C., se chama Tales de Mileto. Tales, né, e veio da região de Mileto. Tales vai acreditar que a arqué é a água, porque ele vai perceber naturalmente que tudo aquilo que tem vida possui água, isto é, e tudo aquilo que não tem vida perde água, né? Ou seja, ao você retirar uma planta do solo da terra, essa planta, com o tempo, ela irá murchar, ela irá desidratar, ou seja, ela irá perder água. Tudo aquilo que tem vida possui água. Tudo aquilo que não tem vida perde água. Portanto, ele vai dizer que a arqué, isto é, a substância, o princípio de todas as coisas, é a água. Outros filósofos importantes, por exemplo, são Anaxímenes. Anaxímenes vai dizer que a arqué é o ar, seguindo o mesmo princípio. Tudo aquilo que tem vida respira, possui oxigênio. Tudo aquilo que não tem vida, não respira, não possui oxigênio, não tem ar. Anaximandro vai dizer que é uma substância chamada apeiron. Ele inventa uma substância, né, que ele vai chamar de apeiron. Pitágoras, aquele mesmo da matemática que cria o teorema de Pitágoras, para a gente entender ali os lados do triângulo, ele vai dizer que é o número. Não à toa ele, além de ser filósofo, também era matemático. E ele vai dizer que a origem, o princípio é o número, porque tudo pode ser quantificável. Tudo que existe no mundo pode ser sintetizado em números. Então, eu tenho aqui uma caneta, ou eu poderia ter duas canetas, no caso, uma caneta e uma caneta. Eu posso dar várias definições em números. Logo, ele vai dizer que a arqué, isto é, a origem, o princípio da existência humana, é o número. E assim por diante. Demócrito vai vir falando que são os 4 elementos. Então, ele vai acrescentar não só
aquilo que o Tales de Mileto tinha falado que era água, como aquilo que Anaxímenes também falou que é o ar, e ele vai acrescentar, então, os outros elementos, falando que a terra, água, fogo e ar. Mas eu quero me atentar aqui a dois filósofos pré-socráticos específicos, bem rapidinho, porque nosso tempo é curto e eu ainda preciso passar por Sócrates hoje. Os dois filósofos pré-socráticos mais importantes são Heráclito e Parmênides. O que cada um deles falavam? Qual a diferença deles? Heráclito vai dizer que tudo flui e tudo está em constante fluxo. O que Heráclito diz, em última instância, é que tudo se transforma o tempo todo. E por isso, para ele, a arqué era o fogo, porque o fogo é a substância que modifica tudo. O fogo queima e altera tudo, né? Tudo, quando tem contato com fogo, está sendo alterado. Portanto, ele acreditava que tudo se transforma. É dele a famosa frase que dizia: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque as águas passam e o rio não é o mesmo quando você entra pela segunda vez, mas não só o rio não é o mesmo, como você também não é o mesmo. Então, não só o rio está se modificando o tempo todo, porque as correntezas estão levando, né? A água pela correnteza está sendo alterada, está sendo transformada, como, sobretudo, o banhista também não é o mesmo, o sujeito também está se modificando. E se Heráclito dizia que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque tudo se transforma, Parmênides vai nos dizer que tudo está sólido e é imutável. Ou seja, um é o oposto do outro. Se Heráclito vai dizer que tudo muda, Parmênides, por sua vez, vai dizer que nada muda, ou seja, que tudo é sólido, pronto e acabado, resoluto. Ele vai dizer que ou a coisa é ou a coisa não é. Ou seja, ou a porta está aberta ou a porta está fechada. O que não pode é a porta estar aberta e fechada ao mesmo tempo. Desse ponto de vista, as coisas não mudam, as coisas são o que são naquele instante, a cada momento. E esses são os dois filósofos pré-socráticos, esses são os pensamentos desses dois filósofos pré-socráticos que possuem aí maior envergadura na história, vamos dizer assim, maior importância, como filósofos pré-socráticos. Repito, Heráclito dizendo que tudo se transforma, que tudo muda, e Parmênides, por sua vez, com o contrário, dizendo que nada muda, que nada se transforma. Agora, eu vou partir para a segunda parte da nossa aula, para falar nada mais, nada menos daquele que é o pai da filosofia e o ponto crucial dessa aula de hoje. Estou compartilhando o slide, vocês terão acesso a esse material também. Sócrates, ok? Bem rapidinho, Sócrates era um filósofo ateniense, ele vai viver num período, né, da Grécia Antiga. Vocês vão ver esse conteúdo especificamente mais em história. Ele vai viver aí em meados do século V ao século IV a.C. Se estamos falando de antes de Cristo, essa é uma lógica decrescente, vocês devem saber disso. Ou seja, por isso que é de 464 até 399, porque vai diminuindo, porque é AC, isto é, antes de Cristo, né? Após Cristo vai ficar DC. Ele é um filósofo da cidade de Atenas, vai ser denominado patrono da filosofia, isto é, o pai da filosofia, e ele vai dizer que desde pequeno ele escutava um tal de daimon. Esse daimon é como se fosse um espírito conselheiro que conversava com ele, né, e ele andava sozinho na rua, na cidade de Atenas, falando sozinho e ouvindo os conselhos deste espírito conselheiro. Bem, ele vai ser reconhecido por ser um personagem bastante fora do padrão estético, vamos assim dizer. Né? Ele era corpulento, olhos saltados, vestes rodas e pés descalçados, era considerado um homem mais feio de Atenas. Então, ele não agradava muito o padrão estético, e o que por sua vez fazia com que o mesmo se destacasse não pela sua beleza, e sim, obviamente, pelo teor da sua fala, né, pelos seus ensinamentos. Ele vai dividir a filosofia em períodos, como eu já citei hoje, né, todos aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates é chamado de pré-socrático, aqueles durante o período são socráticos e após o período da existência de Sócrates, os pós-socráticos. Eu evidencio aqui o que eu havia citado no começo da aula. É interessante que a gente saiba que quando a gente fala de pré-socráticos, isto é, os filósofos que eu acabei de citar,
não necessariamente são aqueles filósofos que nascem antes de Sócrates, tá bom? Eu posso falar, por exemplo, aqui de Demócrito. Demócrito vai acreditar que arqué é o átomo, ou seja, ele vai acertar em cheio. Mas o interessante é que ele sobrevive a Sócrates. Ele é contemporâneo dos pós-socráticos. Ele vem depois de Sócrates. Mas, mesmo assim, ele vai ser chamado de pré-socrático. É uma ideia também de estabelecer uma filosofia um pouco mais elitista, de falar, né, o que seria aquilo que importa e aquilo que não importa, mas, sobretudo, o pré-socrático seria aquele que possui essa estrutura de pensamento específica, ok? A estrutura de pensamento que busca a chamada arqué. Bem, o Sócrates vai ser um veemente crítico dos chamados sofistas. Sofistas eram mestres que ficavam nas praças. Essas praças a gente chamávamos de ágora. Eles ficavam nessas praças ensinando, né, como se deve falar bem, a arte da boa fala, a técnica da boa retórica, e eles ficavam lá na praça pública ensinando, né, funcionavam quase como advogados também, trabalhavam em julgamentos e etc. Esses sofistas, eles falavam muito bem, e para eles não importa se existia verdade ou não, eles relativizavam tudo, né? O importante é convencer a pessoa. E se você está mentindo para convencer uma pessoa, não importa, você pode mentir. Então, esses sofistas vão ser veementemente criticados por Sócrates. Afinal de contas, Sócrates vai concordar com a necessidade da existência de uma verdade. Então, ele vai acreditar que nós devemos sim valorizar a existência da verdade enquanto um valor a ser seguido. Por isso, a crítica dele ao sofismo. E ele vai estabelecer uma nova forma de pensar. Olha que interessante aquilo que a gente acabou de citar. Enquanto os pré-socráticos buscavam uma arqué, olha aqui escrito arqué no começo do slide, né? O Sócrates quer superar essa estrutura de pensamento. E ele está agora querendo não pensar na natureza, porque a arqué era a busca pelo princípio, pela origem, através da natureza. Agora ele quer buscar a realidade não através da natureza, mas através do humano, estudando o ser humano, a valorização do estudo do homem em si. E, portanto, este estudo, que é chamado também de humanismo, também pode ser chamado de antropologia. Vem do grego anthropos, né, significa homem, homem enquanto humano, humanidade. Logia vem de logos, também do grego, que significa estudo. Então, antropologia vai significar o estudo do homem, ou também chamado de humanismo, tá bom? E quem vai dar esse primeiro, né, esse primeiro chute, esse primeiro salto, subir esse primeiro degrau sobre esse estudo é o personagem da qual estamos falando, Sócrates. O interessante é que ele é analfabeto. Sócrates ele vai valorizar muito a retórica, isto é, ele vai valorizar muito a fala. Ele acredita que a escrita é uma ciência, uma arte inferior. E existem fortes indícios que falam do analfabetismo de Sócrates. Tanto que ele nunca escreveu nenhum livro. A gente sempre associa muito Sócrates com outros personagens históricos, como é o caso de Buda, como é o caso de Diógenes de Sinope e como é o caso de Jesus, né? Jesus também é um personagem mais conhecido por todo um contexto religioso do país a qual vivemos, que também nunca escreveu nenhum livro. Jesus nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos a respeito da vida de Jesus está retratado na literatura dos seus discípulos. Então, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os discípulos de Jesus, escreveram, né, evangelhos, escreveram livros para retratar a vida e os ensinamentos de Jesus. Essa mesma lógica foi feita, por exemplo, com Sócrates, que nunca escreveu nada, entretanto, os seus discípulos escreveram, e através da literatura dos seus discípulos, que nós sabemos da vida, né, da existência, da história e dos ensinamentos de Sócrates. Platão e Xenofonte, os principais discípulos e responsáveis para entendermos um pouco da filosofia socrática. Aqui eu trago a retratação de alguns livros importantes, né? O Banquete de Platão, onde ele define o que é o amor, a Apologia de Sócrates, que fala do julgamento e da morte e condenação de Sócrates, Fredo, né? Que é um livrinho que vai falar a respeito da imortalidade da alma, que são questões que Sócrates tratou, né? Que são interessantes, que
alguém, se porventura tiver mais interesse em se aprofundar, eu indico, aí são obras curtas e muito fácil de você não conseguir ter acesso, como também de conseguir compreender. Diferente de outros filósofos que são bastante complexos, né? Platão, por exemplo, que é o principal autor que fala sobre Sócrates, ele tem uma linguagem muito fácil de ser acessível. Bem, e entendendo isso, Sócrates vai partir, ele vai ter a seguinte forma de pensamento. Ele vai acreditar que para que você possa encontrar o conhecimento, você tem que partir da ignorância. Parece meio estranho isso, mas vai fazer todo sentido. Vamos lá. Imagina o cara que passou em primeiro lugar em medicina na USP, ou seja, ele passou em primeiro lugar, tirou a melhor nota na melhor faculdade do país, no curso mais concorrido que existe. Esse cara estudou pra caramba, esse cara é o rei de muito conteúdo, mas segundo Sócrates, ele será o rei do conteúdo inútil. Porque se ele sabe aquilo que só ele sabe, o conteúdo dele não tem valor. Se ele sabe algo que mais ninguém sabe, do que vale o conhecimento dele? O conhecimento é a única coisa que, se você guardar, você perde. E isso é interessante. Se eu pegar minha caneta, guardar ela na minha mochila, ela estará guardada na minha mochila. Entretanto, todas as coisas que você guardar estarão guardadas onde você guardou. Todavia, a única coisa que, se você guardar, você perderá é o conhecimento. O conhecimento ele só vale para a partilha. O conhecimento só vale se for compartilhado. Portanto, Sócrates vai partir da ignorância, isto é, ele vai partir do conhecimento de saber-se que não sabe. Quando você sabe que não sabe, quando você sabe que é ignorante, você está disposto a aprender. Afinal de contas, ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender e ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar. Portanto, Sócrates vai dizer que a gente parte da palavrinhas gregas, tá bom? Pode ser que pareça um pouco complexo, mas vocês podem reassistir quantas vezes quiserem. Mas, além de trazer essas palavras gregas, eu estou trazendo aqui as traduções. Ele vai partir da chamada gnose. Gnose é a chamada especulação, isto é, a tentativa de querer aprender algo, né? A especulação como um todo. Vai para doxa. Doxa é definido e traduzido como opinião, e, portanto, vai chegar a episteme. Episteme é o conhecimento ou a chamada ciência. Portanto, para que você possa chegar ao conhecimento, você tem que partir da ignorância, você tem que partir da especulação, você tem que reconhecer que não sabe. E é por isso que ele vai dizer essa famosa frase, só sei que nada sei. Ele vai dizer que também conhece-te a ti mesmo. O homem que conhece a si mesmo, ele reconhece a sua própria ignorância. O homem que conhece a si mesmo, ele sabe que não sabe. E sabendo que não sabe, ele está disposto a aprender. Imagina o sujeito que pensa que sabe de tudo. Imagina você, enquanto aluno, assistindo essa aula e pensando que você já sabe de absolutamente tudo. Você vai estar completamente fechado para a possibilidade de poder aprender coisas novas. Portanto, é importante que nós possamos reconhecer a nossa própria ignorância para que nós estejamos abertos à possibilidade de aprender. Aquele que pensa que já sabe tudo não está aberto às possibilidades de aprender. Só está aberto às possibilidades de aprender coisa nova aquele que reconhece a sua ignorância e que sabe que não sabe. Daí a frase socrática mais conhecida, só sei que nada sei. Prosseguindo, né? Definições, por exemplo, o que é o belo. Sócrates vai debater várias temáticas importantes. Essa é uma delas. Segundo Sócrates, o belo está essencialmente ligado com a finalidade da coisa. Ou seja, uma janela, como nós estamos vendo aí, só é bela se ela cumpre sua finalidade. Ou seja, a janela só vai ser bela se... Qual que é a função da janela? Qual que é a finalidade? Para que serve a janela? Para ser aberta e passar tanto luz quanto ar, né, vento. Então, ela precisa passar luminosidade e precisa passar o ar entre ela. A janela bela é aquela que cumpre essa função. Não necessariamente é uma janela colorida, bem pintada, com vasinho de flor. É aquela janela que não é emperrada. Se aquela janela não é emperrada, é uma janela bela. É mais ou menos o mesmo conceito que a gente pega ali na Grécia Antiga. O homem belo é aquele que é útil. Isto é, o homem que vai para a guerra, é o homem que guerreia e, portanto, é um homem que tem uma utilidade, que cumpre a sua finalidade. A finalidade do homem na Grécia Antiga é ir para a guerra. Beleza, foi para a guerra, conseguiu? Então, ele é belo. Se ele não foi para a guerra e não cumpriu sua finalidade,
ele não é belo. A função da caneta é escrever. A caneta bela não é aquela cheio de né, cheio de gracinhas, toda colorida, cheio de apetrechos, e etc. A função da caneta é escrever. Então, a caneta bela é aquela que escreve. A função do carro é dirigir, né? Ele andar como um todo. Ele está bem ali dentro do motor dele. Se aquilo está cumprindo a finalidade, então aquela coisa é bela. Se aquilo não cumpre a finalidade, por mais que ela seja estética, por mais que ela seja toda colorida, por mais que ela seja cheia de apetrechos, ela não é bela. Bem, e o Sócrates vai estabelecer uma forma de conhecer as coisas, ou melhor, de fazer vir à tona o conhecimento. A mãe do Sócrates era uma parteira. Sendo uma parteira, ela fazia o parto para a vida. E Sócrates dizia que, assim como sua mãe faz o parto para a vida, ele quer fazer o parto para as ideias. Ele quer fazer com que as pessoas renasçam. Vamos ler essa charge bem rapidinho para exemplificar o que é esse método socrático de fazer vir à tona o conhecimento, que é chamado de maiêutica, como vocês conseguem ver. Então, Sócrates, você é um filósofo certo? Você é um filósofo certo? Né? Pergunta o primeiro personagem. E Sócrates responde, certo? Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para suas perguntas. Sócrates responde, que bom, pois eu possuo várias perguntas para suas respostas. Qual que é a ideia de Sócrates por trás disso? Sócrates, ele acredita que ele vai fazer vir à tona o conhecimento por meio de perguntas. Então, sabe aquele professor que fica perguntando por que disso, por que daquilo, por que isso? Isso é um método da chamada maiêutica. Isso é o método socrático. Imagine aquela criança, né, pequena, que fica perguntando o porquê de tudo. Se você conhece aquilo, se você conhece disso, e aí você responde, ela pergunta por quê, e aí você responde, ela me fala mais o porquê disso, aí você responde, ela também repete o porquê disso. Aquela criança enjoada, ela estabelece esse método, que é o método de ficar perguntando, de ficar questionando, a chamada maiêutica, ok? E por fim, né, acredito que exatamente o nosso último slide aqui, falar a respeito do fim de Sócrates, né? A morte de Sócrates. Sócrates ele vai deixar algumas pessoas bastante incomodadas. Afinal de contas, ele criticava os poderosos, ele criticava o interesse daqueles que eram privilegiados. E, portanto, as pessoas não vão gostar muito de Sócrates. Isso vai acontecer como sempre. Toda vez que a gente tem um pensador que desarticula o poder dos poderosos, esse pensador vai ser chamado de doutrinador. É o caso de Sócrates, é o caso do que foi de Jesus, é o caso de Mandela, é o caso de vários personagens que foram condenados, que foram presos e, portanto, sofreram por causa dos seus ideais. Sócrates vai ter um livrinho, né, escrito por Platão, como já falei, né, Sócrates nunca escreveu nenhum livro, e esse livrinho se chama Apologia de Sócrates. Em Apologia de Sócrates é narrado esse julgamento de Sócrates. É Meleto o seu principal acusador, e ele queria fazer uma espécie de limpeza cultural. Já que Sócrates pensa de maneira diferente de mim, e eu não gosto de um pensamento diferente, eu acuso a Sócrates e eu o condeno. Sócrates é acusado de ateísmo, isto é, de negar os deuses gregos, e, sobretudo, a sua acusação que fica mais conhecida é de corromper a juventude. Por isso falo aqui que ele é acusado de ser uma espécie de doutrinador, porque Meleto e os demais acusadores, né, no seu julgamento, o acusavam de corromper os jovens. O interessante é que Sócrates ele teve a oportunidade de fugir e ele não quis fugir, né? Ele não tinha interesse em fugir. Os seus amigos prepararam, né, toda a fuga, estava tudo certo, o guarda que o vigiava já estava comprado, ele ia deixar o Sócrates passar, mas Sócrates ele diz que se deve cumprir a lei. Por mais que a lei seja injusta, deve-se cumprir a lei, e ele vai ser condenado a tomar cicuta, que é um veneno à base de uma planta. Então, ele vai cometer um autossuicídio, por assim dizer, e vai viver ainda alguns dias já sabendo da sua morte.
Existe uma anedota muito conhecida, Sócrates, nos seus últimos dias, estava tentando tocar uma lira, né? Ele tocava uma lira, um instrumento, e ele estava tentando tocar uma música nova, ensaiando e tentando tocar essa música nova, e ele não conseguia, ele se esforçava, e uma pessoa virou para ele e falou, Sócrates, mas assim, você vai morrer, cara. Não sei se adianta muito, não sei por que você está tentando fazer isso. E a resposta dele é muito curiosa, muito categórica. Ele diz, mas eu prefiro saber do que não saber. E, portanto, ele é condenado à morte por corromper a juventude. Ele não vê a morte como pesar, ele fala que pode ser duas coisas, ou é o fim de todas as coisas, ou então é a passagem de um plano para um outro plano, e nesse segundo plano estão todas as coisas belas, verdadeiras e reais. Portanto, isso não pode ser ruim. E ele diz, né, no final do seu livro, da seguinte maneira, abre aspas, vamos ler aí. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Porquanto todo o tempo se resume em uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para um outro lugar, e lá se encontram todos os mortos, qual é o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de ir. Eu para a morte, e vós para a vida. Quem tem a melhor sorte, isto é segredo. Como diz Sócrates no final, exceto para Deus. Esse é um personagem muito importante na história da filosofia, não à toa vai ser o designado pai da filosofia, e eu sei que foram bastante informações que foram passadas. Afinal de contas, o nosso tempo ele é muito curto aqui no Zoom, o tempo de gravação, e é bastante informação que eu tenho que passar para vocês. Então, eu convido vocês, todos os meus alunos e alunas do Colégio Poli 10, para que vocês possam reassistir essa aula quantas vezes forem necessárias, para que vocês se apropriem definitivamente desse conteúdo do personagem Sócrates e entendendo também quem foram os pré-socráticos. Né? Os dois pós-socráticos mais importantes, Platão e Aristóteles, que nem vão ser definidos muito como pós-socráticos, porque são tão importantes na história da filosofia também, que terão seu nome muito bem reconhecidos por todos, a gente vai estar vendo na nossa próxima aula. Nesta aula eu finalizo com o conhecimento de pré-socráticos e o conhecimento do personagem Sócrates. Deixo aqui o meu convite para que vocês acessem o material didático que foi escrito por mim, onde está sintetizado todo esse conteúdo. Dentro desse material didático existem links, ok, de vídeos, onde eu também resumo, né, nesses vídeos lá no YouTube, o conteúdo, para que vocês também possam estar acessando também como material de apoio. Dúvidas, assistam e reassistam esta aula. Dúvidas, permaneceu dúvidas, existe a aula que foi gravada em estúdio, com a melhor imagem, melhor áudio, também com conteúdo resumido para vocês. Permaneceu dúvida, entre em contato com o Polo, né? Entra na plataforma aí do Moodle, entre em contato comigo, que a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas possíveis para que vocês possam se dar muito bem aí e conseguir fazer a resolução dos exercícios, tá bom? Desde já o meu agradecimento a todos aqueles que clicaram e assistiram essa gravação. Eu me coloco à disposição de vocês. Um grande abraço, espero verdadeiramente que tenha ficado claro o conteúdo, né? Um grande abraço a todos e até amanhã, né, às 8 horas, também estarei fazendo a próxima gravação para a gente entender também sobre Platão e Aristóteles.